Senhor para a nossa cidade de Juiz de Fora. Eu sou o pastor Walter França de Souza, faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. Que Deus abençoe a toda a grande família de Juiz de Fora, e não só de Juiz de Fora, do nosso Brasil. Nós estamos gravando a patrística da igreja, ou seja, os reformadores, os mártires, aqueles que sofreram cadeia, torturação, para o Evangelho chegar até nós. Então é muito importante que nós acompanhamos a biografia desses homens, não é a história deles, que a história de cada um é muito grande, é a biografia, é mostrar um pouquinho a vida deles, como foi a vida deles, né? E hoje eu estou falando a biografia de Agostinho, Agostinho, ou Santo Agostinho, ou Agostinho Hipone, que era a cidade dele no norte da África. Ele nasceu no ano 354 depois de Cristo. Veio morrer no ano 430 depois de Cristo. Durou 76 anos. Sua mãe, Mônica, era uma serva autêntica do Senhor. Ela vivia nas suas orações, nas suas discussões, nas suas penitências, como era o costume da religião. E o pai de Agostinho não era assim, muito religioso, mas também se converte depois de uma certa idade. Já Agostinho não, era um garoto traverso, né? Era um menino que não queria nada com religião, só queria namorar as filhas da mamãe, era um sapeca, Agostinho. E a sua mãe, Mônica, ela ficava muito triste, porque ela gostaria de ver o seu filho também, né, na igreja, junto com ela. Mas Agostinho não se interessava por nada que falasse sobre Deus. Ele fugia das escolas da sua mãe, ele era muito inteligente. Dentro dos 5 anos de idade, já sabia ler, já sabia escrever. Naquela época, isso era um fenômeno, né? Muito inteligente. Aos 11 anos de idade, ele vai estudar numa cidade pequena, próximo à sua casa, próximo à sua cidade. Uma cidade pequena, e tinha um colégio muito bom, e a mamãe e o papai de Agostinho tinham um poder aquisitivo, era bom, situação financeira, né? E levou Agostinho para estudar nesse colégio, nessa cidade. Na concepção da sua mãe, ali ia ser muito bom para ele, que ele ia aprender, estudar, né? Ia desenvolver os seus estudos, mas lá ele acabou se envolvendo com doutrinas de demônio, com paganismo, e lá ele se envolveu de tal jeito que a sua mãe, Mônica, fica muito triste, muito abatida de ver o seu filho amado envolvido com essa doutrina. Envolveu com essa doutrina de paganismo, vários tipos de religião que dava na época, e nessa religião ensinava que eles tinham que viver todos os prazeres que a natureza dava a eles. Assim foi Agostinho viver nessa vida. Sua mãe ficou muito arrasada, muito triste, a ponto de ter expulsado Agostinho de casa. Nunca ela queria, mas ela ficou envergonhada das vizinhas, dos parentes, de ver o filho naquela situação. Andava todo mundano, todo desligado do conceito religioso de sua época. Todas as pessoas que têm um conceito religioso, até a forma de vestir deles são diferentes. E a sua mãe Vitória e a sua mãe Mônica usavam os trajes de serva de Deus. E Agostinho não. É como nós falamos no nosso dia, como hippie, né? Andava totalmente desligado. Mas mais tarde, Agostinho interessou
aprender filosofia. Ele vai estudar filosofia, se torna um professor de filosofia. E lá também ele conheceu o cristianismo. Ele agora também, para servir o Deus de sua mãe, a Mônica. Isso foi para sua mãe uma grande alegria, um grande prazer de ver seu filho voltar mais depressa para os braços do Senhor. O que nós aprendemos? Que essa serva do Senhor, nossa irmã Mônica, ela não desistiu de orar, de jejuar, de ir nos montes, orar para o seu filho. Ela não desistiu. Mesmo seu filho estando nas profundezas do inferno, nas garras dos demônios, ela ia para o monte, orava, jejuava, buscava Deus. E tudo que ela podia a se encontrar, ela fazia. Penitência, tudo ela fazia, né? Como a religião na época ensinava. O que nós vamos aprender com a serva de Deus, nossa amada irmã Mônica? Muito grande que seja a adversidade da vida, as tribulações da vida, nunca devemos voltar para trás, mas sim para frente. Nunca desanima. Muito grande que seja o gigante da sua vida, não volta para trás, não se frustra, não se abate, vai para frente, que para frente a vitória está de braço aberto, te esperando, né? Foi assim que aconteceu com a Maria, quando o anjo Gabriel relata para Maria que ela estava grávida. Ela disse para o anjo: isso é impossível, eu não conheci varão. E o anjo Gabriel dizia para ela: para Deus tudo é possível aos que creem. Lá em Lucas capítulo 1, 27. Porque Deus não conhece o possível. Se você busca Deus com lágrima, com choro, com jejum, com pranto, Ele vai te ouvir. E quando Ele chega para te ouvir, a vitória vem junto com as suas orações. É isso que Deus está falando. Então essa serva do Senhor, a Mônica, ela foi uma vencedora, que ela não desistiu de buscar o Senhor, o seu Deus. Quem não lembra da história de Davi, mesmo Samuel, capítulo 17. Davi um dia vai na casa do rei, levar umas merendas, inclusive comida para os irmãos que estavam em guerra. E foi lá um grande homem lá, uns 4 metros, 3 metros, humilhando o povo de Israel, humilhando o Deus de Israel, humilhando o rei. E pede licença ao rei, autorização ao rei. O rei não queria dar, mas ele insistiu. E o rei deu. Ele foi lá, Deus matou o gigante com pedra, ainda chamou o gigante de seu circunciso. Está afrontando um Deus do céu, o verdadeiro Deus. Esse Deus não aceita que ninguém confronta ele. E com as pedrinhas matou o gigante. O que Deus quer falar comigo, com você? Seja vencedor com as bênçãos de Deus, com as vitórias de Deus. E nunca olhe para o gigante quando eles aparecer na sua frente. Quando falamos gigante, os problemas, né, que avisa a vida traz. Muito bem. Depois Agostinho foi viver em Roma. Foi estudar em Roma. Lá em Roma, Agostinho veio conhecer o bispo Ambrósio. O bispo Ambrósio, segundo a história, era um professor de teologia, de filosofia, e também conhecia toda a língua original. Era um professor muito respeitado de Roma. E Agostinho foi muito bem recebido por esse bispo e ficou morando com esse bispo na casa dele. Ali Agostinho aprendeu teologia. Já era professor de filosofia, mas o seu conhecimento foi ampliado. Ali Agostinho aprendeu também a língua original, aramaico, hebraico, grego. Ali Agostinho se tornou um grande homem, cheio de sabedoria,
cheio de cultura. Para sua mãe, Mônica, isso era realmente muita bênção, muita vitória que Deus dava a ela. E a felicidade de sua mãe foi só aumentando de alegria, de prazer, de ver agora o seu filho caminhando para o sacerdotal, para o sacerdote, né? Cheio de sabedoria, de conhecimento, professor. Ele estudou nas melhores faculdades de sua época. E assim, meus queridos, Agostinho foi cada vez mais sendo um homem de Deus, sendo uma bênção nas mãos de Deus. Mas Agostinho, ele vem passar por uma situação muito difícil da sua vida. Ele vivia para Deus, para sua mãe Mônica. O prazer dele estar junto com a sua mamãe, aprendendo os seus conselhos, a sua sabedoria. Ele agora passou a estimar e amar muito a sua mãe. Mas Deus recolhe sua mãe Mônica um pouquinho mais cedo. Aquilo foi uma provação muito forte para Agostinho. Ficou uma lacuna muito profunda na sua alma. Logo em seguida, seu pai estava doente também, vem perder o seu pai. E Agostinho, então, já não tinha pai e nem mãe, mas ele tinha ainda uma grande riqueza aqui na terra. Era um filhinho de 15 aninhos de idade, quando ele estava nas farras, ele conheceu a namorada lá e teve um filho com essa sua namorada. E a riqueza de Agostinho agora estava naquele filho, já que papai, mamãe, Deus havia recolhido. Agora o refúgio da vida de Agostinho era aquele filho. Mas nós não sabemos por que Deus às vezes prova o servo dele. Logo aquele menino foi embora também, logo em seguida. A mãe, pai, depois o filho. E para Agostinho foi uma luta muito grande, um baque muito forte. A alma dele ficou vazio. Ele pensava, como é que eu vou viver mais sem meu filho querido, que foi embora, sem minha mãe, meu pai, que foi embora. Aí os amigos cristãos recolheu ele, levou ele para sua casa e cuidou de Agostinho. Que eu costumo dizer que tem duas riquezas no mundo, a riqueza de Deus no céu e a riqueza da terra, que são família, né? E ali Agostinho foi recuperando aos pouquinhos a lacuna vazia que ficou na sua alma. E Agostinho agora entendia assim, bom, já que Deus levou minha mãe, levou meu pai, levou meu filho, o que eu tenho que fazer agora é mergulhar no coração de Deus e viver 100% para Deus. A igreja adota ele como Santo Agostinho. Não era mais Agostinho de Hipônio, era agora Santo Agostinho. E ele pegou as heranças do papai e da mamãe, ele era filho único, e papai e mamãe eram muito ricos, só não vendeu a casa, ali ele fez uma biblioteca da casa, e foi dando para os pobres, para os mendigos, para aquelas mulheres, tadinha, que a mulher abandonava elas, cheia de filhos, ele matava a fome de todo mundo. Ele ficou como um peregrino. Ele, aquelas vestes bonitas que ele andava, de linho, sacerdotal, não, ele quis só andar com roupa simples, e andar pelas montanhas, fazer penitência, como a igreja assim ensinava, né? Joelhar em cima de caroço de feijão, chorar, e só viver mesmo para Deus. Tudo que ele podia fazer, ajudava. Ele não passava fome, porque todo mundo ajudava ele. Onde Agostinho chegava, tinha gente esperando ele, dava roupa a ele, comida a ele, cama, e todo mundo brigava para estar junto com ele, porque ele foi um grande estadista da época, né? Os homens mais cultos do mundo antigo da sua época, não só na nação dele, em outras nações, tanto
na Suíça, como em Roma, como na Alemanha, como na França, como na Inglaterra. Era conhecido em todos esses lugares. Mas um dia, Agostinho pensou consigo mesmo: eu quero conhecer os mistérios da Santíssima Trindade. Aí pensou assim: eu vou para uma praia deserta, que ninguém nunca foi, vou levar bastante água, lá vou ficar o dia todo, a noite toda, pedindo a Deus para Ele me revelar os mistérios da Santíssima Trindade. E assim Agostinho fez. Pegou um galão de água grande nas costas e foi para aquela praia deserta, onde ninguém ia. Ao chegar naquela praia deserta, ele ficou muito curioso. Ele viu um garotinho assim, meio moreninho, dos 15 anos, com um balainho de madeira, tirando água lá da praia e colocando num buraco do lago. Mas só quando ele chegar naquele buraco, a água tinha vazado todinha. Era de madeira. Ele pingava o resto daquele buraco, voltava novamente, enchia o cesto de água e trazia. Mas no trajeto da praia até o buraco, a água vazava. Quando chegava no buraco, ele botava um pouquinho só, que sobrou botar naquele buraco. E Agostinho pensou assim: o que está acontecendo na cabeça desse garoto? Eu vou aproximar dele e vou perguntar a ele. E vai me responder alguma coisa. E chegou e brincou com o garoto: meu garoto, tudo bem? Tudo bem. Pelo que eu estou vendo, você vai acabar transportando a água do mar para esse buraco. Vai ser mais fácil, senhor. Ele disse para o Agostinho: é mais fácil, meu senhor, eu transportar toda a água do mar para esse buraco, que é o senhor entender os mistérios da Santíssima Trindade. Naquele momento, aquele garoto desaparece. E Agostinho, então, ficou muito preocupado com aquilo que ele via naquele momento e passou o resto da sua vida dedicando a Deus, servindo a Deus, fazendo tudo de melhor que ele podia fazer para Deus. Então ele nasce no ano 354, já no ano 430 depois de Cristo. Ele morre e viveu 76 anos aqui na Terra. Tudo que ele pôde fazer para a obra de Deus, ele fez. Deixou grande biblioteca, com 113 obras, livros, grande. Sempre alguns teólogos estudaram, falaram a língua original, ele conta algumas histórias do livro de Agostinho. É uma escola muito rica de conhecimento, é uma escola realmente muito abençoada. Que Deus assim abençoe a todos vocês que ouviram um pouquinho da biografia de Agostinho. Pode, não é a história de Agostinho, é uma biografia da vida de Agostinho. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Walter França, faço parte da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança. E querendo bater um papo com o pastor Walter, querendo uma palestra, um culto nos celulares, só entrar no telefone, está na nossa tela, que vocês conseguem falar com o pastor Walter. Querendo conhecer as igrejas evangélicas Jesus Cristo, a única esperança, será um grande prazer. Querendo conhecer escatologia, é o nosso forte, vai ser um grande prazer. Eu quero servir a Deus o restinho de tempo que eu tenho ainda de vida. Tudo que eu puder, eu quero servir a Deus. Eu quero fazer igual Agostinho, Calvino e outros mais. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.